Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, estamos aqui no canal Palavra de hoje. Nosso objetivo aqui no canal é justamente falar sobre os acontecimentos da Palavra de Deus, correto? E eu estou com uma série chamada Parábolas de Jesus, né? No vídeo anterior, eu fiz a publicação de um vídeo a respeito da exposição bíblica, certo? Da parábola do rico e o Lázaro, certo? É uma parábola que é muito rica em conteúdo. O vídeo deu em torno de 31 minutos e alguns segundos, por conta do conteúdo dela ser muito abrangente. E hoje eu venho trazer mais uma palavra cujo conteúdo também é muito abrangente, mas é claro que eu vou procurar abreviar o mais próximo possível, porém enriquecendo o texto, né? Porque não é porque a gente vai abreviar que a gente não vai enriquecer, certo? Então, a parábola que eu apresento hoje nessa série, né, chamada série Parábola de Jesus, é a parábola do semeador, bem conhecida em nosso meio porque ela é bastante pregada, anunciada, né? E é muito útil para a evangelização e para saber o porquê muitas pessoas permanecem dentro da igreja e porque outras não têm força suficiente e saem da igreja, certo? Então, para que a gente não fique muito tempo, né, com um vídeo bastante prolongado, para que todos possam entender e compreender, vamos direto ao assunto, certo? E não se esqueça que é muito importante, apesar de nós estarmos iniciando agora, né? É muito importante que você veja o vídeo, mas também compartilhe o vídeo e também dê o seu like, ou seja, o seu gostei no vídeo. É claro, se você gostar do vídeo, né? Também fica a critério da pessoa que está vendo. Mas vamos aqui, certo? No capítulo 8 do Evangelho de Lucas, começando no versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os idosos estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas os que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Então nós temos aqui o que Lucas escreve a respeito da palavra do semeador, certo? É importante saber que nesse contexto aqui da Palestina antiga do século I, nós temos Jesus falando para aquelas pessoas que estão ali. Algumas parábolas de Jesus, ele falava para os fariseus, outras para os saduceus,
outras para alguns grupos ali que existiam na época, né? Só que essa parábola aqui é do contexto rural, né? É do contexto do campo. Nós sabemos que uma pessoa, ao plantar uma semente, um agricultor, ela quer plantar em um solo saudável, um solo fértil. Não é a intenção dela plantar em um solo que não dá frutos. A intenção dela é plantar em um solo que gere frutos para o sustento dela e o que sobrar para venda, né? Então, a questão é que a Bíblia diz, no capítulo 8, por isso que eu fiz questão de ler no primeiro versículo até o último. Essa parábola vai do capítulo 8, versículo 1 até o versículo 15, certo? Eu fiz questão de ler porque nós temos que ir contextualizar tudo, certo? A Bíblia diz no versículo 1 que Jesus ele ia passando pelas cidades e povoados, ou seja, anunciando o reino de Deus. Ele era um missionário dentro da Palestina, certo? Missionários. E aí os 12 estavam com ele, certo? Nós sabemos que Jesus tinha um número grande de discípulos, somente 12 eram seu grupo particular. E algumas pessoas, algumas mulheres ajudavam Jesus, certo? Porque Jesus era um trabalhador de Deus. Ele era um pastor de ovelhas. E ele não trabalhava como o seu ofício requisitava, né? Que Jesus ele era carpinteiro, Pedro ele era pescador, alguns também eram pescadores e outros tinham outros ofícios, certo? Então essas pessoas deixaram tudo para pregar o reino de Deus, que era algo necessário. Então você tem aqui Maria Madalena, você tem Cusa, Joana e Susana, mulheres que ajudavam, sustentavam a obra de Deus. E nesse contexto aqui, Jesus está o quê? Está pregando, anunciando para as pessoas. E aí ele tem que usar parábolas. Por quê? Porque as parábolas, como nós já sabemos, elas são um meio de ensinar uma lição de moral. É como as fábulas que existem hoje em dia, só que as fábulas são imaginárias e as parábolas são uma histórias que são literais ou então figuradas, né? Tem que ensinar alguma coisa para que as pessoas possam entender. Só que quando Jesus ele anuncia as suas parábolas, tem muitas pessoas que têm um coração fechado, não querem receber a palavra de Deus. E essas pessoas não são pessoas que não conheciam a lei de Moisés e os profetas. São pessoas que conheciam a lei de Moisés e também conheciam os profetas. Porém, seu coração estava tão fechado para as boas novas que Jesus começava a falar por parábolas para que elas não pudessem entender. Não que Jesus não quisesse que elas não entendessem, mas é que elas se negavam a querer mudar, certo? Elas não queriam negar a si mesmas, elas não queriam se recusar, elas se recusavam a mudar. E as que queriam mudança conseguiam entender aonde Jesus queria chegar. E quando isso não acontecia, como foi no caso de Jesus para os discípulos, ele em particular falava aos discípulos o significado da parábola. Então a Bíblia diz que no versículo 4 do capítulo 8 de Lucas, que Jesus reuniu uma grande multidão, né? E vindo a eles gente de várias cidades. Olha só, Jesus ele estava pregando para uma multidão de pessoas. Eram muitas pessoas, mas muitas mesmo. Então ele começou a introduzir a parábola do semeador. O semeador ele saiu, certo? Saiu para semear. Porém, ele tinha muitas sementes e essas sementes, algumas dessas sementes foram caindo em determinados solos. E um desses solos, a Bíblia diz, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, certo? Ou seja, ele pegava as sementes e lançava, e parte dessas sementes caíram à beira do caminho. O que quer dizer o seguinte, esse homem da história de Jesus, ele ia fazer, né, pegar aquela semente e lançar em um terreno fértil, como eu disse no início. Porém, o que acontece? Algumas dessas sementes caíram à beira do caminho. Essas sementes que caíram à beira do caminho, elas se perderam. Por quê? Porque elas foram lançadas, essas sementes eram para ser sido lançadas em um terreno fértil. Porém, elas caíram da bolsa, caíram da mão, seja de alguma parte do agricultor, caíram no caminho. Caíram no caminho. E aí a Bíblia diz que ela foi pisada e as aves do céu a comeram, certo?
Essas que caíram à beira do caminho, as aves do céu comeram. Então, aqui vem a figura de linguagem. Por quê? Nós sabemos que as aves, elas costumam comer sementes, porém, na Bíblia, as aves, elas têm um significado. E aqui, o significado das aves não é nada bom, porque as aves aqui simbolizam algo ruim, algo diabólico, né? E Jesus vai explicar o que significa essas coisas depois, certo? E aí, versículo 6, parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Mais uma figura de linguagem. Nós sabemos, de fato, né, que se uma semente cair entre as pedras, ela não cresce, porque ela fica sufocada por conta das pedras, que não deixam a semente germinar, crescer. Mais uma figura que, de fato. Versículo 7 diz, outra parte caiu entre espinhos, e cresceram com ela, e sufocaram as plantas. Ó, caiu novamente entre espinhos, e os espinhos sufocaram a planta, que não deixaram crescer. As aves, as pedras e os espinhos representam uma linguagem que Jesus, depois, em particular os discípulos, ele vai explicar o significado, certo? E no versículo 8 diz, outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por um. E aí vem a parte em que ele vai decifrar o enigma para os discípulos. Ele diz no versículo 11, a semente é a palavra de Deus, certo? As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Só que antes de falar o significado desta parábola, é necessário entender o porquê Jesus foi, né, e contou aos discípulos. No versículo de número 8, complementando com o número 9, ele diz, na parte B, ele diz, tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí no versículo 9 ele fala, seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Versículo 10, ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendem. Não é uma exclusividade fechada apenas. É uma questão de abertura, né, de conhecimento. Ou seja, os discípulos foram escolhidos para pregar o evangelho. Mas para pregar o evangelho, eles têm que saber o que é o evangelho. Eles foram escolhidos mediante a uma oração. Jesus orou e Deus revelou para Jesus quem deveria escolher. Inclusive Judas estava entre os escolhidos de Deus. Então, para você ver que não existe esse negócio de que a pessoa nasceu para pecar e para ir para o inferno. A pessoa, por si só, escolheu e traçou esse destino. Existia uma profecia em cima de Judas, porém, né, esse é um outro assunto. E aí, Jesus falou que vocês foram escolhidos porque vocês têm uma missão de pregar o evangelho. As outras pessoas não, têm um coração endurecido, certo? Um coração endurecido, por isso que eu falo por parábolas por ela. Mas a vocês eu revelo as coisas de Deus, porque vocês querem, vocês não são pessoas interesseiras, por mais que tivesse algumas pessoas ali com seus próprios interesses, mas Jesus sabia que aquele grupo ali, seleto, poderia, né, dar frutos, e como deu frutos, menos Judas, que nós sabemos que não deu frutos. Então, vamos à questão aqui que mais interessa no foco. Jesus fala que a semente é a palavra de Deus. Sem dúvida está muito claro, né? Paulo fala isso na carta que ele escreve aos Coríntios, né? Logo no primeiro capítulo, ele diz que Apolo, né, que era uma pessoa muito prestigiada em Corinto, né, porque ele era professor, ele era mestre, os coríntios gostavam muito dele, e havia uma disputa lá entre ele, Pedro, Jesus e Paulo, e Paulo fala, olha,
Apolo, ele foi aquela pessoa que colocou a semente. E eu fui a pessoa que regou a semente. Mas quem de fato dá o crescimento é Jesus. Não adianta plantar e não adianta regar se não tem aquela pessoa que cuida diariamente para que aquela pessoa possa ter o crescimento. Não adianta, né? Então, nossa vida é comparada a uma semente que vai virar uma árvore um dia. E aí, ele diz no versículo 12: As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creia e não sejam salvos. Aquele pássaro lá, citado no versículo 6, ele simboliza o diabo, que ele vem, pega a semente que foi colocada no coração da pessoa, ou seja, a palavra de Deus. Quando você escuta alguém pregando o evangelho de Jesus, você até gosta, mas o diabo vem e tira isso do coração, né, da pessoa. E aí aquela ave simboliza quem? O diabo. Porque o diabo ele não quer que ninguém seja salvo, em contraste com Deus, que quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação. Mas Satanás ele não quer que isso aconteça. O diabo ele quer que as pessoas elas continuem como estão, se sujando com o pecado. Ele quer que todo mundo vá para o inferno. Mas nós sabemos que isso não acontece devido à misericórdia de Deus, que é muito grande, certo? E aí, no versículo 13, diz: As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Ou seja, aquela pedra, a pedra simboliza o quê? Simboliza a pessoa, né? Ela crê, nossa, eu gostei muito dessa palavra. Jesus, ele é excelente, Jesus é ótimo, eu gostei muito, Deus me ama e tal. Porém, aquela pessoa começa a esmorecer. Aquela pessoa começa então a desistir de seguir Jesus, porque as lutas são muito pesadas, né? A Bíblia diz assim o seguinte: elas creem durante algum tempo, uns 3 meses, 4 meses, pode ser até 2 anos, 3 anos, até 10 anos, 20 anos, né? Depende do tempo. Mas depois a pessoa desiste, porque de fato está muito pesado e aí não tem como insistir nesse caminho, né? Mas nós sabemos que as lutas, elas não servem para nos parar, elas servem para a gente avançar, porque ela nos aprimora, né? Ela nos fortalece e ela nos dá experiência, certo? Para que a gente possa ser pessoas melhores, possa nos ajudar e ajudar outros. É como Paulo falou na carta aos 2 Coríntios. Ele diz que nós passamos por tribulações para que nós possamos um dia ajudar outras pessoas ou consolar outras pessoas, certo? E aí aquela pedra simboliza pessoas que são duras, o coração endurece com o tempo, certo? E o versículo 14 diz: As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Então você vê que Jesus ele diz o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, as pessoas hoje em dia elas querem inverter a situação. Primeiramente, elas querem buscar riqueza, prazer, uma boa casa, um bom relacionamento. Elas querem cuidar das suas vidas. Depois, querem buscar as coisas de Deus. Isso não é do Novo Testamento, isso também é do Antigo Testamento. No livro de Ageu, quando os judeus eles voltaram do exílio, né, para Jerusalém, qual era a intenção de Deus que os judeus voltassem para Jerusalém? Era que eles pudessem trabalhar, ajeitar os portões que foram incendiados pelo exército de Nabucodonosor, ajeitasse o templo, né, fizesse um templo, enfim, cuidasse das coisas de Deus. Foi para isso que Israel foi colocado na terra, assim como a igreja, né? Mas eles estavam cuidando dos seus próprios interesses. Então Deus levantou um ancião, segundo diz a história judaica, né? Ageu era um homem já de certa idade, né, da terceira idade, foi levantado para divertir o povo, né? Eles, em vez de irem para a floresta, cortarem árvore para fazer as coisas de Deus, né, para ajeitarem lá os telhados das casas, os muros, o que eles estavam fazendo? Eles estavam cuidando das suas próprias vidas. E não é assim que funciona. Primeiramente, Deus ele tem que ser a nossa prioridade. Isso aconteceu também no Novo Testamento, uma história lá entre Marta e Maria. Marta estava querendo ajeitar tudo para Jesus, se preocupando com as coisas secundárias, mas ela esqueceu que Maria estava com a maior parte, ou seja, a maior parte é o nosso ser espiritual, a nossa vida espiritual. Não adianta a nossa vida material, vida relacional estar boa,
se a nossa vida espiritual não está. Não adianta colocar emprego, mulher em primeiro lugar e aí Deus. Não vai dar certo. É como querer construir um prédio de cima para baixo. E o certo é construir o prédio de baixo para cima, né? Quanto mais nós cavarmos, mais nós vamos estar seguros na rocha, certo? Então essas pessoas aí, que essa semente que caiu entre os espinhos, simboliza as pessoas que estão muito preocupadas com a vida, né? E essas pessoas estão preocupadas em ficar rico, com os prazeres, e aí ela não consegue se desenvolver, continua sendo uma semente até que vai morrer. E a vida, ela é uma escala. Nós estamos no zero e nós temos que chegar no 100 até que cheguemos ao amadurecimento, né, de um varão perfeito, conforme Paulo diz em Efésios. E aí a pessoa tem que sair do zero, 10, 20, 30, 40, 50. Aí tem pessoas que estão no zero e não saem do zero. Passa-se anos e anos. Não, nós temos que aprimorar o que nós temos. E aí, infelizmente, essas pessoas, elas não amadurecem, não crescem. Crescem no tamanho, crescem na idade, mas não crescem no conhecimento nem na graça. Infelizmente, elas morrem e ficam pelo meio do caminho. E nós temos aí a última semente, que caiu em boa terra. São os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Então, essas pessoas aqui que conseguem produzir frutos, eu vou dar um exemplo de pessoas no Novo Testamento que conseguiram produzir frutos para Deus. O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo de irmão cristão que conseguiu dar frutos. E sendo que Jesus, através de Ananias, né, ele falou, certo, que o apóstolo Paulo, ele seria alguém que ia ser usado por Deus, mas porém ia sofrer muito por causa do nome de Jesus. E Paulo, ele jamais desanimou, ele foi até o fim. Aqui na terra ele perdeu a vida dele por causa de Jesus, mas no céu ele ganhou muito mais. Então hoje em dia você vê que tem muitas pessoas que são como Demas e o outro companheiro de Paulo que eu não recordo o nome. Eles amaram o presente século. Então não existe uma vida cristã sem perseguição, sem tribulação, sem nada. A vida cristã é cheia de angústia, cheia de tribulação. Foi o que Jesus falou: no mundo vocês vão passar por tribulações, mas tenham bom ânimo, certo? Jesus quis dizer que ele é o mestre, ele passou por tudo isso e ele venceu, e nós também vamos vencer, né? Jesus certamente falou também, em outro contexto, que se perseguiram ele, que é o mestre, que dirá os seus discípulos, né? Os seus pupilos. Se chamaram de Beelzebul, o mestre, então quer dizer, e os discípulos? Será que vão chamar de santos, de anjos? Claro que não. O mundo está aí para nos perseguir, né? Para nos provocar, para que a gente caia na armadilha. Mas nós temos que levantar a cabeça e saber que Deus, ele é Deus, né? E que ele jamais desampara os seus. É aquilo que eu sempre digo. Se a nossa bateria está fraca, nós temos que procurar um carregador potente, que é Jesus, né? Ele é nosso carregador. Então, meus amados irmãos, esta foi mais uma parábola, certo? Com a série sobre parábola de Jesus. Essa aqui é a segunda parábola que eu trago à exposição bíblica, né? Chamado a parábola do semeador. Que Deus possa abençoar a todos vocês, né? Que estão vendo esse vídeo ou que irão ver, certo? Compartilhe, dê o seu gostei e que vocês possam ter um excelente dia. Amém? Que Deus abençoe.